Olá galera, hoje vamos nos aprofundar em como se prepara dados dentro do Analytics AI. Quando você abre a lista de skills, cada uma dessas skills que vocês estão vendo aqui, pessoas, vendas, financeiro, resumo contábil, ou aqui na lista do estúdio de skills personalizadas, cada uma delas é uma base separada, ok? E como uma base separada, ela possui sua própria estrutura de tabelas. Essas tabelas poderão ser carregadas diretamente do seu EIP ou então de outras fontes de dados, como CSV ou outros bancos de dados. Hoje eu queria detalhar com vocês essas estruturas de dados. Vamos começar criando uma nova skill. Eu vou chamar ela de skill aula. Então, assim como eu comentei, ao criar uma nova skill, o que está acontecendo aqui é que ele está criando um novo banco de dados para mim, disponível no Sankya Cloud. E ele ainda não possui nenhum dado do meu EIP. Agora eu vou começar a montar as estruturas dele. Uma nova skill vem sem dados preparados, né? Como aqui está dizendo, eu posso clicar em preparar dados. Aqui eu entro na área de database dessa nova skill. Toda skill vem com uma tabela nativa de data. Então vamos nos preocupar com isso agora. Quando você clica aqui em novo, você consegue criar uma nova tabela. Você pode criar essa tabela a partir de uma query, puxando do próprio Sankya, ou você pode fazer isso a partir de um arquivo CSV, ou puxando de um banco externo, no qual você vai poder colocar um JDBC e vai poder colocar uma query que vem de outro banco e popula essa base específica dentro do Sankya Cloud. Ou também, criar tabela vazia, mas isso raramente vai ser o caso. Quando eu clico aqui para importar do EIP, agora ele vai me perguntar qual que é o nome dessa tabela que você gostaria de construir. Aqui tem uma divisão muito importante, que é essa toggle, chave composta. Para mostrar o que representa uma tabela de chave composta e uma tabela que não tem, eu vou abrir aqui o construtor de telas, Isso aqui já está numa skill que já está construída, tá? Aqui eu estou dentro da skill de vendas. Então olha só como que fica no final. Quando você escolhe que vai ser uma tabela sem chave composta, você está se referindo a um cadastro. Como por exemplo, aqui eu tenho um cadastro de gerente. Se eu arrasto ele, você vai ver que é uma lista de gerentes. Beleza. Aqui eu também tenho um cadastro de estados. Beleza, você vai ver aqui que tem a lista de estados, cadastro de cidades, marcas, naturezas, etc. Então deu para entender. O cadastro não tem chave composta, o cadastro tem chave única, que é a PK, ou a Primary Key desse cadastro. E se eu estiver falando da construção de uma tabela de chave composta, quando ela é utilizada? Aqui, na própria skill de vendas, eu tenho aqui um exemplo de uma tabela de chave composta. Elas são as tabelas que a gente também chama de cubos, ou tabelas fato, ou datasets de análise. E elas são de análise porque elas foram feitas para a área de Self-Service BI. Elas são chave composta porque elas têm como chave o encontro entre todos os cadastros que estão ligados a ela. Vou mostrar um exemplo aqui. Imagina só. Essa tabela de chave composta é chamada vendas. Ela possui essa métrica vendas. Quando eu arrasto a métrica vendas para cá, eu tenho aqui o meu total somado dessa tabela, que tem como chave dia, natureza, top, centro de resultado, empresa, etc. Agora, eu tenho a capacidade de pegar os membros e arrastar para a tela, e ela consegue modelar essas métricas por essas perspectivas. Então você viu que essa tabela ela é chave composta porque ela não tem uma PK, ela tem várias PKs. Ela tem como PK tanto o produto, quanto o vendedor, quanto o parceiro, quanto no nota, quanto a empresa. Deixa eu mostrar para vocês como que fica aqui na área do database. Uma tabela clássica fica assim, tá? Tem aqui a PK, tem aqui a descrição e tem aqui outros atributos que ela possa ter. Uma tabela de chave composta fica assim. Olha lá, ela tem todos os campos
que chaveiam ela. E ela tem uma série de métricas. Então, essa tabela você pode usar para somar e agrupar dentro do construtor de páginas. Beleza? Ó, a grande manha aqui é você começar pela tabela de chave composta. Porque ao criar uma tabela de chave composta, como essa tabela de vendas, ela já cria todos os cadastros vinculados a ela para você. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que funciona isso. Eu vou criar uma tabela de chave composta chamada de vendas. Ela me abre essa área em que eu posso escrever uma query aqui e ela já vai rodar essa query no EIP e vai permitir que eu mapeie para a minha estrutura dessa minha skill personalizada. Aqui no DB Explorer eu gerei uma query, vamos dar uma olhada nela. E essa query aqui é uma query de tabela fato, tá? Olha só o que ela tem. Ela tem o dia, ela tem essa data alter, que eu vou tirar, não precisa dela. Então, peraí, deixa eu trazer novamente. Ela tem aqui o dia, que é o dia da negociação. Ela tem a nota, né, que é a nota que eu quero conseguir fazer drill por ela. Ela tem empresa, natureza, parceiro, produto, vendedor. Então, aqui você coloca todas as perspectivas que você gostaria de ter no seu dataset de análise. Aí, por fim, aqui, ela tem a métrica. Ela pode ter uma ou várias métricas. Aqui, no caso, eu coloquei só uma. Bem simples. Beleza. Vou pegar essa query e vou colar ela no Analytics Studio e executar. É muito importante que vocês executem queries com filtros aqui, tá, gente? Às vezes a base de dados de vocês do Sankhya vai ser grande demais, então é legal que vocês façam principalmente esses testes aqui, filtrando a última semana, o último mês. Beleza, então tá aqui o resultado da minha query. Agora vamos mapear para a nossa estrutura interna. Lembra que eu estou construindo uma tabela dentro desse banco que está disponível no Sankhya Cloud, um banco feito para BI. Então agora, para cada campo eu vou falar o que ele é. Por exemplo, eu vou querer usar essa coluna aqui dando nota. E eu quero que ela seja uma FK. Então aqui eu não tenho nenhum cadastro. Então aqui eu já vou criar um cadastro chamado nota. Aqui ele vai me perguntar qual que é o tipo dele, né? No caso do nota ele é um cadastro numérico, porque poderia também ser do tipo texto. Beleza. Aqui, essa de baixo ela vai ser a descrição dessa de cima. Então, eu vou marcar ela como descrição de uma FK e vou escolher no nota. Ok. Então, vocês viram, né? Eu vou marcando item a item que eu quero utilizar na minha tabela aqui dentro do Sankhya Cloud. Empresa ID. Eu também quero que ela seja uma nova coluna. E eu também quero que ela seja uma FK. E ela vai ser uma FK para um novo cadastro chamado empresa. E essa aqui, que é a descrição da empresa, eu gostaria que ela fosse a descrição de uma FK, e ela vai ser a descrição dessa aqui de cima. Natureza, ID, tá? Também nova coluna do tipo FK, e eu vou querer que ela seja uma tabela chamada natureza. Então, como vocês podem ver, né, eu estou construindo um banco do zero com base nessa query. Aqui embaixo, natureza, vai ser a descrição de uma FK, e que vai ser dessa daqui de cima. Parceiro é a mesma coisa. Beleza, agora estou chegando aqui no final da minha configuração. Eu tenho aqui a minha área, o vendas. O vendas, ele não vai ser uma FK. Porque olha só, essa aqui vai ser uma tabela que ela vai ter chave composta. Qual é a chave composta dela? Ela vai ter como chave dia, nota, empresa, natureza, parceiro, produto e vendedor. Legal. E vendas? Vendas é uma chave? Não, vendas é um atributo do tipo número. Então aqui eu vou escolher como nova coluna, mas aqui eu não vou escolher FK, vou escolher uma coluna numérica chamada vendas. Beleza, é assim que se faz uma configuração
a partir de uma query de chave composta para ser carregada no banco de uma nova skill dentro do Analytics AI. Aqui você pode só salvar ou salvar e executar. Aqui no caso eu vou salvar e executar. Olha só, ele criou as tabelas para você. Ele agora está executando. E para cada uma dessas tabelas, elas são tabelas de cadastro que possuem seu ID e descrição, como eu marquei, né, a descrição de cada uma. Então elas vão ganhar os seus dados e eu vou ter daqui a pouco uma tabela aqui também que vai ser o meu dataset de análise ou a minha tabela de chave composta. Ó, aqui ele já populou meus vendedores, já populou meus produtos, meus parceiros, naturezas, empresas, no notas, legal. Deixa eu ver aqui, lá, construiu a minha tabela de chave composta com a chave que é a união de todos esses cadastros e aqui a métrica dela. Agora, vamos falar um pouco sobre criar atributos em tabela de cadastro. Esse é um outro ponto muito importante. Imagina o seguinte. Você tem como uma característica do parceiro a cidade do parceiro. E como uma característica da cidade, você tem o estado. Você concorda comigo que eu poderia colocar a cidade como uma FK dentro do cadastro de parceiro? Porque aí eu vou conseguir, tendo parceiro aqui na minha venda, eu vou conseguir também agrupar por cidade ou também agrupar por estado. Então, agora eu vou pegar uma outra query, que é essa aqui. Ela me traz a minha lista de parceiros, os nomes, a cidade, o estado e o perfil. E agora eu vou fazer uma conexão para popular uma tabela de cadastro. Vocês vão ver que é um pouquinho diferente. Para isso, eu não preciso de carregar dados do Sunkia sempre clicando no novo, porque quando eu clico no novo, eu estou querendo criar uma nova tabela a partir de uma query. Às vezes, eu quero pegar uma tabela já existente e colocar um carregamento nela. Para isso, por exemplo, aqui dentro da minha tabela de parceiro que já está construída, eu posso entrar em carregamentos, criar um novo, eu posso importar do AIP, também poderia, né, importar CSV, o banco externo. E aqui eu vou jogar aquela query que eu mostrei para vocês. Vamos executar. Beleza, acabou de executar. Gente, quando a gente está falando de um cadastro, as duas primeiras colunas sempre tem que ser ID e descrição, tá? Então, por exemplo, aqui eu já coloquei o code park intencionalmente como primeira coluna e o nome park intencionalmente como segunda coluna. Ele já mapeou aqui para mim. Agora, as próximas eu vou fazer daquele mesmo jeito. Ele infere que vai ser tudo ignorado, até que você vá lá e fale que vai usar o campo. Aqui eu vou querer pegar esse cidade ID e eu quero que ela seja uma nova coluna dentro da minha tabela de parceiro. Essa nova coluna vai ser uma FK e essa FK vai se chamar cidade, porque eu quero que a tabela dela se chame cidade. Então esse é o papel dessa coluna aqui, tá? Agora, e o papel dessa coluna aqui, que é a descrição da cidade? Essa, eu já não quero que ela seja um campo texto dentro da tabela de parceiro. Não, eu quero que ela seja a descrição da minha nova tabela de cidade que eu estou construindo aqui. Então aqui, eu não vou pôr como nova coluna, eu vou pôr como descrição de uma FK. E eu vou falar qual é a FK. Beleza, mesma coisa para estado, tá? Estado vai ser nova coluna, FK, ele vai chamar estado, e aqui vai ser a descrição de uma FK e vai estar vinculada a essa. Legal, perfil, a mesma coisa. Então aqui... E aqui embaixo eu vou colocá-la como uma descrição de FK e marcar essa tabela. Legal. Aqui embaixo ele está perguntando o seguinte: todas as linhas serão novas na tabela? E a resposta é não. Eu vou utilizar o ID para substituir as linhas anteriores, que eu já tinha, né, toda a minha lista de IDs de parceiros, pelo resultado dessa query. Beleza. Então, deixa eu já salvar e executar. Beleza, gente. Agora, olha só o que ele fez. Ele adicionou os atributos dentro da minha tabela de parceiro e agora, olha que legal, ele construiu uma tabela destino chamada cidade que está ligada ao parceiro. Ele construiu também uma tabela chamada estado que está ligada ao parceiro. Ele também construiu uma tabela chamada perfil que está ligada ao parceiro.
Agora a gente fez uma conexão do tipo de cadastro. Vamos lá dar uma olhada, vamos construir uma tela, né, juntos. Então aqui você pode construir uma tela ou dashboard, depois eu vou explicar certinho a diferença. Vou começar aqui com o dashboard, teste, e vamos utilizar esses dados que a gente acabou de carregar. Então olha só que legal, gente, durante essa aula a gente criou uma nova base de dados dentro do Sankey Cloud, a gente colocou as nossas queries, tanto de dataset quanto de cadastro, e estamos prontos já para usar Self-Service BI. Agora se eu pegar aqui vendas, ele já vai somar a venda para mim. E como ela é uma chave composta, ela já pode ser agrupada por dia ou mês, ano e tudo que está dentro da tabela de dia. Ela já pode ser agrupada por nota, por empresa. Então, por exemplo, eu quero por empresa, ou então não, eu quero ver por produto, e eu quero que seja em formato de tabela. Então, quero também por vendedor. Você pode já ir brincando com ela aqui. Vocês viram, né, como que é a diferença de uma chave composta, que é desse aqui, para um cadastro, que é esse aqui de cima. E outra coisa, lembra que a gente colocou aquelas características do cadastro, né? A gente colocou que no parceiro você também tem cidade, estado e perfil. Portanto, agora eu posso agrupar minha venda também por cidade, porque cidade é um atributo de parceiro e vendas tem parceiro como chave. Então aqui está a minha venda por cidade, aqui está a minha venda por estado e aqui está a minha venda por perfil. Beleza. Então a gente viu aqui, né, como que funciona carregamentos até chegar no Self-Service BI. E se eu quiser que a Bia me responda algo sobre isso? Olha só o que eu posso fazer. Quando eu voltar aqui para Home, ele vai falar assim: a Bia está sem permissão para acessar os dados. Então eu posso entrar em preparar dados e eu vou falar qual dado ela vai ter acesso. Gente, geralmente você só vai precisar de dar acesso para a Bia naquele dado naquela tabela de chave composta, tá? Porque a partir do momento que ela conhece a tabela de chave composta, ela já conhece todos os cadastros dela. Então aqui eu posso chegar nesse botão e marcar tornar visível para a Bia. Ele vai estar marcado agora como Bia. Quando eu voltar, agora ele já vai permitir que eu crie um dash. Então agora eu já posso falar assim, eu quero um dash web de vendas. Agora a Bia já está com a capacidade de montar um dash personalizado de acordo com esse dado que a gente acabou de carregar. Olha que massa, já fez vendas por mês, por empresa, por natureza, por parceiro. E eu já consigo também fazer o conversa com seus dados. Beleza. Eu vou fazer uma continuação dessa aula, porque por enquanto a gente carregou todos os dados do banco, né? Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue automatizar o carregamento dessas queries que eu acabei de mostrar para vocês, para que elas possam ser carregadas na periodicidade que eu quiser, né? A cada hora ou a cada dia, e de maneira incremental, para não pesar muito o banco do EIP. Muito obrigado.